Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Pedro, caso você não saiba, né? E hoje quem vai falar aqui sou eu, né? A Nath e a estamos tentando construir isso juntos. E eu vim aqui falar sobre por que eu acho que licença paternidade é uma mentira. Né? É um golpe, é um esquema de pirâmide. Sabe quando te ligam para oferecer o pacote que é mais caro e te oferece menos coisa do teu serviço? Então, isso é a licença paternidade. Mas por que eu acho isso? Acho que para entender isso eu vou contar um pouco da minha experiência, né, e o que eu penso sobre isso, mas para poder te falar sobre isso eu preciso dar um contexto. O que é a licença paternidade no Brasil? Né? A maioria das pessoas não tem licença paternidade, né, dos pais, porque a gente tem muita gente que trabalha informal e não com carteira assinada no Brasil, ou que é empreendedor, ou qualquer outra coisa, né? O cara tá lá no Uber, né? Não tá numa situação formal, então não tem licença paternidade. Quem tem carteira assinada, né? E daí a maioria das pessoas vão ter 7 dias corridos. Então a criança nasce e tem os 7 dias ali. Tem umas outras condições da empresa cidadã e tal, mas a maioria das pessoas não tem nem carteira assinada, a maioria das pessoas que tiverem licença paternidade vai ser 7 dias, tá? Que é o meu caso, né? Porque eu sou professor e o professor tem 7 dias, em geral, de licença paternidade, né? E assim, gente, os 7 primeiros dias da Maria, né, da Mimi, foram muito fáceis, na real, né? E eu acho que isso ninguém me disse, né? Porque falam, antes da Maria nascer, a Nath tava com, bom, vocês viram, ela tava com uma barriga muito grande e tava muito difícil de dormir. E eu pensava assim, nossa, quando a Mimi nascer, eu acho que eu vou dormir melhor do que eu tô dormindo agora. Porque a Nath não conseguia dormir e isso fazia com que eu também não conseguisse dormir, né? E ela ficava se mexendo e tal, e nós não tínhamos uma boa noite de sono. Daí a Mimi nasceu, né? E, na verdade, eu nunca dormi pior do que aquele primeiro mês, aquele último mês de gravidez. Mas a Mimi nasceu, a gente ficou ali uns diazinhos no hospital, que é normal, porque, né, a Mimi nasceu de cesárea, né? E a Mimi nasceu no dia 22 e no dia 24, então a gente saiu da maternidade que a gente teve ela. Só que a Nath fez cesárea, né? E eu sei que para algumas pessoas não é assim, desculpem, mas pra ela foi, tá? Ela sentiu muita dor pós-operatória, não na dor na cesárea, mas ela teve muita dor pós-operatória. Então a Nath estava dependendo bastante de mim. E a gente teve a sorte de ter uma rede de suporte muito boa, tanto a minha mãe quanto a minha sogra, são pessoas maravilhosas, apoiaram muito, né? Mas assim, aqui eu tenho que fazer o disclaimer, o agradecimento pra Liane, porque a Liane é uma amiga nossa, e a Liane nos ligava e perguntava, o que vocês estão precisando? A gente, não, Liane, tão bem. E mesmo assim a Liane aparecia, trazia um monte de comida congelada pra gente, né? E quando ela vinha aqui ainda ela lavava nossa louça, né? A Liane foi assim um anjo do céu, assim. E então, muito obrigado, Liane. E ela encheu a nossa geladeira, a gente não, assim, a gente começou a cozinhar de novo no final do segundo mês, do terceiro da Mimi. Porque até então a Liane nos trouxe comida congelada, sempre, ela lotava a nossa congeladora. Quando eu tava quase terminando, ela dizia, já percebi que vocês não vão pedir quando terminar. Então eu vou calcular mais ou menos, acho que agora ele tá terminando e ela trazia de novo. Então a gente tem uma rede de suporte muito boa, tipo, e eu acho que nem 10% das pessoas tem o privilégio de ter mãe e sogra para ajudar, né, as duas avós, né, minha mãe e a minha sogra elas estão aposentadas, então elas têm mais tempo livre para ajudar, o meu pai e o meu sogro trabalham, né, a gente teve isso e a gente ainda teve uma super amiga que é a Liane, né, fora outras pessoas que deram suporte para nós, então a gente teve realmente uma rede de suporte muito boa nos primeiros meses da Mimi e temos até agora uma rede de suporte muito bacana. Mas a primeira semana, ela estava longe de ser mais difícil. E por isso que eu acho que a licença paternidade é uma enganação, tá? Por que eu digo isso? Porque assim, a Nath estava com muitas dores, né? E como ela estava com muitas dores, o que começou a acontecer? Eu tinha que fazer bastante coisa. E acabava que a Nath dormiu bastante para tentar se recuperar dessas dores. Então eu trazia a Mimi para ela aumentar e tal. Mas, para além disso, a Mimi mamava e dormia, gente. Então, nessa primeira semana eu li um livro, enquanto eu aguardava, enquanto a Nath estava dormindo, enquanto a Mimi estava dormindo. E eu li o livro inteiro. Às vezes eu tinha vontade de acordar a Mimi, porque imagina, eu era um pai fresco, né, de recém-pai, e eu tava louco pra brincar. E daí a Mimi às vezes estava dormindo num carrinho do meu lado, né? A gente tinha um carrinho que os padrinhos da Mimi nos deram, né, que tinha sido do João, filho deles, e daí eu botava assim, lá nesse sofá aqui, e eu deitava assim, eu ficava olhando pra Mimi, só que, tipo,
ela tava só dormindo, né? Então, enquanto eu aguardava ela acordar e fazer as tarefas da casa, eu ia lendo. Então eu li o livro inteiro na primeira semana da Mimi. Na verdade foi bastante, tipo, ao mesmo tempo que eu tava muito animado, né, com a minha filha que tinha nascido e que era, nossa, até hoje vai ser sempre a primeira coisa que eu já fiz, hoje mesmo no trabalho eu tava falando sobre isso. Ao mesmo tempo, eu não tinha, tipo assim, ó, muito o que interagir com ela, porque, né, depois que ela trocava, depois que ela mamava, e ela inclusive dormia mais, foi a pediatra que mandou começar a acordar ela com intervalos porque não tinha garantia de que ela ia ganhar peso, né, então era melhor acordá-la pra mamar do que deixar ela dormindo, né, até a gente ter garantia de que ela estava ganhando peso, e essa primeira semana foi muito fácil. E caso eu tivesse voltado a trabalhar depois dessa primeira semana, eu ia ter como parâmetro, como referência essa primeira semana, né? E eu ia pensar que ter um bebê recém-nascido em casa era isso, né? Só que eu tive um privilégio, né? Eu sou professor e isso, como professor, eu tenho uma boas férias todo final de ano, né? Então eu tenho pelo menos um mês no final de ano. Então, a minha nasceu no dia 22 e eu estava de férias. Eu passei o primeiro mês da minha filha com ela, né? E foi muito bom porque a gente realmente criou, né, um laço afetivo que eu acho que a maioria dos pais não tem, né? Dos homens, ou enfim, da pessoa que não gestou, não vai conseguir ter, né, nesse primeiro mês, porque justamente a gente vai trabalhar depois de uma semana e acabou, né? Quem fica mais tempo de licença é a pessoa que gestou, né? E não era o meu caso, obviamente, mas eu tive as férias. E a partir das férias eu consegui passar daquela primeira semana. E aí o negócio virou punk rock, entendeu? Porque depois dessa primeira semana, a Mimi, né, ela começou a acordar com muito mais frequência. Ela passava mais tempo acordada. Às vezes ela dava uns berros, né? Acreditem, tipo, o bebê tá capaz de berros. E as coisas, aí sim. Gente, pra vocês terem noção, o nível de caos que nós chegamos, tá? A gente mostrou um vídeo no Instagram uma vez, a cestinha que a gente ganhou, eu ganhei essa cestinha no meu trabalho, que veio, né, lá na maternidade, foi muito legal, das pessoas que veio ao trabalho, né, minha chefe mandou, e era cheio de coisinhas de neném, e era uma cesta, tipo uma cesta de Páscoa, assim, uma cesta de vinho. E assim que eu vi aquela cesta, eu pensei, bah, eu sou uma pessoa muito prática, muito organizada, a Nath sempre fala, e eu pensei, bah, eu vou fazer uma cesta de coisas da Mimi pra trocar. Então eu botei a fraldinha, botei o talco dela, na época não era talco, era pomada, a gente já falou também no vídeo no Insta sobre por que a gente acabou usando talco por recomendação da pediatra. Não faça isso sem recomendação do seu pediatra e sem orientação, tá? Porque hoje em dia é super não recomendado usar talco, nós temos uma situação específica, né, que não são todas as pessoas, a gente faça um super cuidado, né? Além disso, coloquei, na época ela usava lenço umedecido, coloquei então tudo que ela precisava trocar ali, né? E a gente tava tão cansado que um dia eu cheguei assim, já tava, depois que a gente tinha voltado a trabalhar, eu falei, ou não sei se a gente tinha voltado a trabalhar, mas eu falei, comecei a rir de noite, e a Nath perguntou, por que tu tá rindo? E eu falei, porque essa cesta, e ela que tem a cesta, a gente tá deixando no quarto da Mimi. E ela não entendeu a princípio, porque no primeiro mês a Mimi dormiu, primeiro mês, primeiros 2 meses quase, a Mimi dormiu no quarto com a gente, depois a gente começou a transição pro quarto dela, né, também com orientação do pediatra, né, e ela não entendeu e eu falei, amor, toda vez que a gente vai trocar a Mimi, eu vou até o quarto dela, abro, destranco o quarto dela, porque ela tava no nosso, né, e pego a cesta, trago pra cá pra gente trocar ela durante a noite, de madrugada. E tipo, eu fiz essa cesta, por que a gente não deixa a cesta já aqui pra eu não ter que ir lá buscar pra trocar ela? Daí a gente começou a rir muito porque tu tá tão exausto que tu fica burro, realmente tu fica burro, de tão cansado que tu tá, não te dá conta, né? Então a Mimi acordava, e olha, a gente tem sorte, porque a Mimi acordava desde o início, né? Na primeira semana ela nem queria acordar de noite, ela ia entrar noite adentro, a pediatra que disse pra gente acordar pra garantir o ganho de peso, tá? Mas ela acordava de 2 em 2 horas, tá? O que significa que a gente vai ter que pegar, né, a corda, daí tu amamenta, né, dependendo do fluxo, de como o bebê é, de quanto ele tá conseguindo mamar, né, ele vai demorar ali uma meia hora pra mamar. Depois você tem que segurar a meia hora verticalizada pra ele fazer a digestão, né, provavelmente, né, vamos dizer, descer o leite. A bebê tem bastante refluxo e no início o bebê é uma espécie de patinho, assim, ele mama e faz cocô, né, você pode falar isso no YouTube, se não puder depois eu vou fazer um pá, né, botar um emoji aquele em cima, mas ela mama e, né, já produz. E daí a gente tinha que trocar, né, então ela meio dormindinha e a gente tinha que trocar, daí eu trocava, a Nath dava de mamar e eu trocava, né, e daí depois disso, nós tínhamos muitas vezes mexendo nela, a Mimi tem refluxo, não é um refluxo grave, um refluxo importante, como a pediatra chama, mas ela tem um pouco de refluxo, então mexendo ela, às vezes ela fazia assim,
né, saía. E daí significava que a gente ia trocar a roupa. Então, muitas vezes, na hora que a gente ia colocar de novo ela no carrinho pra dormir, porque a gente tinha aquele carrinho Moisés, né, e era ali que ela tava dormindo no primeiro mês, ela, dali 10, 15, no máximo meia hora, 10, 15 minutos, no máximo meia hora, ela já ia acordar de novo para o ciclo começar, né? Então, era bem difícil tudo isso. Como a Nath precisava acordar para amamentar, né? O que acontecia? A gente acordou, né? A gente definiu que nós dois íamos acordar, porque se ela ia ter que acordar de qualquer jeito, daí eu acordava e fazia as trocas, né? Pelo menos, tipo assim, ela dava de mamar e podia voltar a dormir, e eu acordava e fazia as trocas e botava ela pra dormir, né? Depois de verticalizar ela e, né, em trocar, ela voltava a dormir. Enfim, por que isso é importante? Por que eu tô falando sobre isso? Gente, porque senão, tá? Se eu não tivesse visto isso, se eu não tivesse tido férias, tá? O que ia ter acontecido? Eu teria voltado a trabalhar depois da semana mais fácil do período de RN mesmo da Maria, né? E daí quando eu chegasse em casa do trabalho, depois de trabalhar um dia inteiro, e visse, né? Poxa, a nossa casa, gente, vocês não estão vendo aqui porque eu empurrei as coisas pro canto. Mas como um bebê, né, sempre tem muita coisa espalhada. Às vezes, muitas vezes, né, no primeiro mês da Maria, colocar a louça na pia, eu não tô dizendo lavar, gente, colocar a louça na pia era algo impossível. Muitas vezes a Nath e eu ficamos sem copos em casa, porque a gente tomava alguma coisa e a gente tinha que tomar com ela no colo, com a Mimi no colo, né, e ia largando os copos aonde aparecia, né, tipo assim, porque a gente não tava na dinâmica ali, então às vezes a gente não tem tempo de largar o copo na pia. Gente, é bem comum, e olha que nós éramos 2 pessoas, tá, é bem comum que num dia tipo assim, um bebê, ele não pode ser simplesmente largado em algum lugar, né? E mesmo que ele esteja dormindo, ele acorda. Então, muitas vezes, tu tá sozinho em algum horário do dia, em casa, tu não vai ter tempo de tu ir ao banheiro fazer cocô. Tipo assim, porque tu não vai deixar a criança chorando, né, gritando, esperneando. Então, tu tem que segurar isso. Então, se eu não tivesse tido um mês de férias, logo que a minha filha nasceu, o que eu ia pensar quando eu estivesse em casa e a minha casa estivesse simplesmente virada no caos? Eu ia pensar, pô, tu podia pelo menos ter colocado a louça na pia. Mas não tinha como, né? Assim, 2 pessoas às vezes a gente não conseguia, pelo nível de cansaço e o nível, né, de demanda que o bebê tem. Imagina uma pessoa só, que é o que a maioria das mulheres enfrentam. Então eu achei que era super importante vir aqui como homem, como pai, né, falar um pouco dessa minha experiência de pai sobre isso, porque eu tive um privilégio, né? Que é ter tido esse momento de um mês com a minha filha e não só a semana de licença paternidade. E eu acho que talvez os outros pais, às vezes chegam, poxa, tu não fez nada, né? Tu passou o dia todo em casa, tu não foi capaz de botar a louça na pia, ou, poxa, tu não tá vendo que, né, às vezes o lixo do banheiro ou de outro ficava cheio, né, e, poxa, tu não foi capaz de trocar, ou fica sem papel higiênico, né, tu não foi capaz de pegar um outro papel higiênico, né, às vezes, realmente não dá, realmente, tipo, não tem como. Teve um dia que eu passei o dia todo sem tomar um copo d'água, né, porque foi um dia mais desafiador, e isso acontece, gente, e nós estávamos entre 2 pessoas aqui, né? Então, eu acho que isso é importante para que a gente possa ter noção, né? E como pais, também compreender que a gente chega em casa muitas vezes, né, com a nossa companheira, com a nossa esposa, com a mãe da nossa filha, extremamente exaurida, né? E a casa em caos, e às vezes a gente fica tipo assim, pô, eu fui trabalhar, né? Se eu não tivesse vivido isso com a minha esposa, talvez eu pensasse assim, né? E porque eu ia ter parâmetro, ia ser a minha referência aquela primeira semana que eu fiquei, né? E ali dava pra fazer as coisas, né? Eu acho que muitas vezes nós homens a gente não tem essa noção. E eu acho que é importante, como homem, falar sobre isso da mesma experiência como pai mesmo. Então, se tu acha que isso que eu falei é bacana, faz sentido, né? Curte aí, comenta, né? Compartilha talvez, né, com pais recentes aí, porque talvez eles não tenham noção disso, né? Compartilha com quem tu acha que seria interessante ouvir isso. E se tiver curiosidade de saber mais um pouco do que eu penso da rotina de ser pai, né, coloca um comentário aí e me diz, porque assim eu tenho ideias do que eu posso falar, né? Essa tem sido a jornada mais legal da minha vida e eu realmente quero compartilhar isso, né, aqui, aproveitar, eu quis pegar o canal do YouTube também, né, com a Nath para eu poder comentar mais coisas. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, tá? Curte, compartilha, comenta e a gente se vê no próximo vídeo aí. Beijo, tchau, tchau!